E nos dias 18 e 25 deste mês vai ocorrer a audiência pública sobre a chamada Lei das Televisões por Assinatura. O ministro Luiz Fux é o relator das 3 ações que questionam a lei no STF. Ele concedeu uma entrevista exclusiva à TV Justiça falando sobre esse tema. Veja agora um trecho da conversa do ministro com a repórter Neila Guimarães. Essa audiência pública estava marcada para o ano passado, mas foi transferida para esse mês por conta da ação penal 470. Vamos conversar com o ministro Luiz Fux, que é relator da chamada Lei das TVs por Assinatura. Muito obrigada por receber a TV Justiça, ministro. E para começar, nós gostaríamos de saber quais são as polêmicas dessa chamada Lei das TVs por Assinatura. Bom, basicamente há 3 pontos centrais em que se discute nessas ações de declaração de inconstitucionalidade. A primeira delas é que essa nova regra jurídica, ela impõe que essas TVs por assinatura tenham um conteúdo nacional obrigatório. Isso no sentido de incrementar a produção independente nacional que compõe a grade dessas televisões. Por outro lado, também essa lei impede que o proprietário de TV, de radiodifusão, seja também proprietário cruzado de uma TV por assinatura. E aí se discute sobre se isso não estaria ferindo o direito de propriedade constitucional. E, por fim, exatamente para tornar cada vez mais livre esse mercado, com a adesão de vários produtores independentes, a lei eliminou a necessidade de licitação, que acabava gerando quase que um monopólio, porque os vencedores das licitações eram sempre os mesmos. Então, também se argue se é legítima essa dispensa da licitação, e isso se faz através de um dos capítulos da arguição de inconstitucionalidade dessa lei. Como a matéria é uma matéria muito especializada, é uma matéria que interessa a quem produz, é uma matéria que interessa aos proprietários, é uma matéria que interessa aos próprios consumidores, nós marcamos essa audiência exatamente para ouvir todos os segmentos interessados no desate dessa questão. Essa discussão será feita numa audiência pública. Qual foi o momento que o senhor achou a necessidade de implementar essas audiências públicas no STF? Bom, essas audiências públicas hoje, elas marcam exatamente uma nova feição do processo. Que o processo num Estado democrático, ele precisa de uma participação quanto maior possível da própria sociedade, exatamente com o objetivo de se decidir uma questão, ouvindo-se os segmentos que são interessados. Por outro lado, há uma afirmação de que os juízes têm um conhecimento enciclopédico. Agora, o conhecimento enciclopédico do magistrado é um conhecimento adstrito ao meio jurídico. Então, afirma-se que o juiz não pode desconhecer a lei. Mas, ora, nesse caso específico, além da lei, há fatores interdisciplinares, como ocorreu na discussão sobre as células-tronco, na discussão sobre a anencefalia, porque nós, magistrados, temos conhecimento daquilo que é ilícito ou daquilo que é lícito. Agora, o conhecimento do fato que dá ensejo à aplicação da regra jurídica, por vezes, depende de um conhecimento interdisciplinar que escapa exatamente a essa percepção do magistrado. Então, por exemplo, nós precisamos tomar conhecimento, através de uma audiência, se os consumidores serão beneficiados ou prejudicados com essa nova ordem jurídica, na medida em que a Constituição brasileira protege de forma privilegiada o consumidor. Nós precisamos saber se efetivamente isso está em prol da livre iniciativa, que é um dos valores do Estado Democrático de Direito, ou vai contra a livre concorrência. E também verificarmos se, de alguma maneira, um direito fundamental, como só é o direito de propriedade, está sendo atingido por essa lei. E por isso é que nós vamos ouvir vários especialistas do setor, titulares de empresas de televisão, de radiodifusão, de TV por assinatura, vamos ouvir os consumidores, vamos ouvir a Ancine, vamos ouvir a Anatel, vamos ouvir produtores independentes, artistas que virão aqui exatamente contribuir para que a solução de uma questão que não é só jurídica, mas também interdisciplinar, seja, digamos assim, essa solução seja proferida de maneira mais exata possível, de acordo com a realidade.
Às vezes só o conhecimento jurídico não basta. Falando ainda em audiência, em conversar com a população, o senhor implementou as audiências de conciliação. Quando também o senhor sentiu essa necessidade de implementar essas audiências e qual é o balanço que o senhor faz dessas audiências de conciliação? Bom, eu sou magistrado de carreira e durante toda a minha carreira eu sempre acreditei que a conciliação, a autocomposição, as próprias partes chegando a uma solução amigável em relação àquele litígio representava a melhor forma de pacificação social, de solução dos conflitos entre as pessoas, de otimização do relacionamento social. Eu, quando juiz de primeira instância, fiz várias audiências de conciliação e obtive resultados magníficos. No Superior Tribunal de Justiça, certa feita me deparei com uma situação litigiosa no Pontal do Paranapanema. E naquela oportunidade havia um confronto entre o movimento sem terra e o proprietário da fazenda. Um senador da República, o senador Eduardo Suplicy, então entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia atender as pessoas no meu gabinete para tomar conhecimento daquele conflito que estava na iminência de gerar efeitos dramáticos para a nossa população, até com perigo de risco à vida e à integridade daquelas pessoas que se confrontavam. Eu, então, os recebi no meu gabinete, recebi o proprietário do imóvel, recebi os representantes do Movimento Sem Terra, recebi as entidades públicas que velavam por aquelas pessoas. E qual não foi uma surpresa quando, ao final de todos os debates, nós vislumbramos a oportunidade de engendrarmos uma conciliação, de fazermos uma conciliação. Isso efetivamente foi feito. O proprietário da fazenda recebeu o valor da indenização, as famílias foram assentadas e obtivemos uma solução que jamais conseguiríamos através da decisão judicial, que sempre impõe que haja um vencedor e um vencido. E, nesse caso, todos saíram vencedores e vencidos, inclusive o Judiciário e a nação brasileira. Para finalizar, então, ministro, eu gostaria que o senhor dissesse quais são as suas expectativas para esse ano, tanto no STF quanto na primeira turma que o senhor assumiu a presidência agora. Bom, em relação ao Supremo Tribunal Federal, a nossa expectativa é que a gestão do ministro Joaquim Barbosa seja uma gestão muito eficiente, no sentido da gestão processual. Nós temos muitos recursos submetidos à repercussão geral. Isso significa dizer que, enquanto eles não são julgados, essas teses ficam suspensas nos tribunais locais. E nós temos um número volumoso de teses que precisam ser dirimidas. Então, a presidência, e eu me considero integrado ao tribunal e sempre que posso, presto aí a minha colaboração, o tribunal vai se empenhar na solução dessas questões que estão sobrestadas. E em relação à primeira turma, nós também pretendemos, na presidência da primeira turma, termos, assim, eficiência, porque o Supremo Tribunal Federal tem um volume muito expressivo de processo, então é preciso ter eficiência e racionalidade. Então, nós vamos tentar conciliar esses dois reclamos, né, da eficiência e da racionalidade, criando, assim, pautas temáticas em que se possa, numa só sessão, julgar uma série de temas idênticos e, com isso, esvaziar o volume de processos e racionalizar no sentido de pré-avisar, com uma certa antecedência, os integrantes da turma e os próprios advogados que os processos serão julgados com uma certa antecedência para que eles possam se preparar. Porque o volume é tão grande hoje que, por vezes, os processos eles são incluídos em pauta na antevéspera do julgamento. Isso dificulta o trabalho dos votantes e também dos advogados que vão sustentar. Ok, ministro. Muito obrigada pela sua atenção e pela entrevista. Eu é que agradeço a TV Justiça. Estou sempre à disposição para esses esclarecimentos que visam a revelar a preocupação do Supremo Tribunal Federal em atender aos reclamos da população quanto à presteza na prestação da justiça. Obrigada. Lembrando que a audiência será nos dias 18 e 25 deste mês e será transmitida ao vivo aqui pela TV Justiça, sempre a partir das 2 horas da tarde.